Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Cairo. Ah, eu tô fazendo esse vídeo aqui para expressar algo que já começou esse ano e que eu precisava botar para fora, até porque isso causa raiva. Isso causa raiva porque é uma idiotice tão grande, principalmente de alguém que supostamente tem conhecimento para, na verdade, não fazer isso. Esse acontecimento que começou esse ano, ele é o aumento do salário mínimo e foi causado pela assinatura da nossa presidente Dilma Rousseff. O aumento do salário mínimo causa raiva? Sim, raiva, porque o salário mínimo é algo terrível. E alguém que supostamente é formado em economia deveria saber disso. Perdoe se eu for prolixo nesse vídeo e se ele for um pouco grande, até porque eu não sou muito bom quanto à questão de discurso, mas eu preciso expressar e botar para fora as ideias que eu tenho em mente. Então, como é que a gente vai começar a criticar o salário mínimo? Simples, vamos começar pela sua história. Eugenia, o que é eugenia? Eugenia, um exemplo de eugenia é a tal da raça ariana, que Hitler defendia, que o Hitler queria aplicar enquanto estava no poder, aquela coisa de limpeza étnica, limpeza cultural, limpeza racial. Agora, quanto à questão de qualificação profissional. Quem tem uma boa qualificação profissional produz mais, portanto dá lucro. Quem tem menos, produz menos, portanto não dá tanto lucro assim, não produz tão bem assim. Então, como inclusive acontece até hoje em dia, quem tem mais estudo normalmente recebe mais. Normalmente tem melhores salários, melhores cargos. E quem tem menos qualificação profissional ganha menos. Normal, nada errado quanto a isso. Então vamos lá. Os primeiros vestígios de salário mínimo que existem surgiram na África do Sul, falando de um modo mais geral, na África subsaariana, mas botando um foco só para a gente poder ter uma referência, foi na África do Sul. E o cenário que nós tínhamos naquela época era o seguinte, muitos dos países naquela área ainda eram colônias. Então, quem tinha uma melhor qualificação profissional naquela área são pessoas que descendiam dos colonizadores, ou seja, pessoas que descendiam dos europeus. E o que acontece? Quem era mais contratado e quem recebia melhores salários? Logicamente, quem tinha melhor qualificação profissional. Quem tinha descendência completa africana não tinha tanto acesso à qualificação profissional, tinha uma maior probabilidade de receber menos ou até uma maior probabilidade de não ser contratado. Então, um exemplo do que acontecia naquela época, só para ficar mais ciente, ficar mais fácil de entender. Um africano ele chegava para o empregador e falava para ele, ora, você contrata as pessoas por R$10 a hora, botemos assim. Eu aceito trabalhar por 8. Eu não tenho qualificação profissional, eu não tenho algo que me destaque das outras mãos de obra, então eu aceito trabalhar por 8 horas. O empregador pegava e falava, fechou, te contratei. Simples assim. Porém, os governantes daquela época, os governantes daquela área naquela época, no século passado, na África subsaariana, eles tinham muitas ideias eugenistas. Então eles queriam essa limpeza étnica, essa limpeza racial. Porém, fazer que nem Hitler fazia era algo inviável. Quais são os contras? Simples. Para começar, matar é imoral. Só para começar. Segundo, bancar uma milícia, um exército pessoal particular para matar pessoas é muito caro. Violência em si é cara. Matar pessoas, sair matando pessoas causa muita sujeira, causa muitos problemas de âmbito público. Então também é inviável nesse sentido. E outra coisa também que causaria problemas são as relações internacionais. Isso causaria repercussão internacional que traria consequências muito ruins.
para esses governantes. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um salário mínimo. Como é que eles iriam matar pessoas usando salário mínimo? Simples. Eles botavam o salário mínimo a R$10 e todo mundo que ganhava menos era demitido. O que acontecia? Essas pessoas morriam de fome. Em outras palavras, esquerdinha, que defende dívida cultural, dívida racial e defende o salário mínimo foi criado com bases eugenistas para matar negros africanos. Mais especificamente negros africanos, porque, querendo ou não, no velho mundo já existia negros. E, querendo ou não, no velho mundo existiam asiáticos, que também não é o que podemos chamar de arianos, né? Então vai lá, continue acreditando em dívida histórica e defendendo o salário mínimo. Muito inteligente. Essa é a origem e finalidade do salário mínimo. Matar pessoas. Eu não vou ser aqui prepotente de falar que todo mundo que defende o salário mínimo quer matar pessoas. Não. São pessoas que, querendo ou não, só querem que as pessoas ganhem bem, tenham melhor condição de vida. Mas aí é que entra aquele conceito, aquele dito popular de que de boas intenções o inferno está cheio. Percebam que toda vez que o salário mínimo aumenta, pessoas são demitidas. E não só pessoas são demitidas, como aquelas que permanecem empregadas têm que trabalhar mais e mais duro pelo mesmo salário. Como assim? Exemplo. Uma empresa ela tem 10 funcionários. E ela precisa da produção desses 10 funcionários, para se manter funcional. Com o aumento do salário mínimo, 3 desses funcionários se tornam inviáveis, portanto, são demitidos. O que acontece com esses 7 funcionários que permanecem? Eles são forçados a trabalhar por 10. Por quê? Porque se eles não trabalharem por 10, a empresa fale e todos ficam desempregados. É isso que acontece. É por isso que muita gente aí tem se perguntado por que eu trabalho tanto e ganho tão pouco? Você agora sabe a resposta. O próprio governo impedindo que as pessoas ganhem aquilo que lhe é devido por meio de seu trabalho honesto. O governo atrapalhando a vida do trabalhador brasileiro. É isso o que acontece. O que acontece? Eu sou liberal, eu defendo o capitalismo livre mercado, a ideia de Estado mínimo, a ideia de minarquia, tá? E como tal, eu defendo o fim da CLT, que é a maldição, o maior atraso na vida do trabalhador brasileiro. Isso deveria ser extinto, deveriam botar fogo nessa maldição. Porém, apesar de eu defender firmemente o fim da CLT, eu não vou propor assim para vocês o fim da CLT. De início, eu vou botar algo que não é tão distante da realidade brasileira quanto o fim da CLT. Vou propor apenas o fim do salário mínimo. A extinção do salário mínimo. Qual seria a consequência na prática da extinção do salário mínimo? Simples. Para começar, mais empregos seriam gerados. Mais os brasileiros teriam coragem de empreender, abrir negócios. Ou seja, as pessoas iriam enriquecer, iriam gerar empregos, melhorar a qualidade de vida de todos. Isso sem contar nos investimentos internacionais que aumentariam. Ou seja, a economia brasileira iria melhorar vertiginosamente. Tá? Agora, olhando de um ponto de vista do trabalhador. Qual seria a consequência básica e direta disso? O trabalhador, provavelmente, aquele trabalhador que não tem qualificação profissional, não teve acesso à escola, provavelmente trabalha atualmente no lixão, cata lixo,
arranjaria um emprego de 400, 500 reais? É isso que aconteceria. Porém, primeira consequência prática. A grande maioria das empresas hoje em dia tem convênios com cursos e faculdades. Ou seja, a primeira coisa que iria acontecer é essa pessoa que não tem nenhuma expectativa de melhora da sua vida, ela iria estudar, iria melhorar a sua qualificação profissional e iria melhorar a sua própria vida. Além disso, essa pessoa teria comida e comida de qualidade todos os meses na sua mesa. Porque quando ela é contratada, ela recebe o ticket de alimentação. Lembremos que eu estou falando aqui de um cenário que apenas o salário mínimo e não a CLT, apenas o salário mínimo, não a CLT, seria extinguida, tá? Outra consequência básica é que essa pessoa teria acesso à saúde de qualidade. Por quê? Porque toda vez que você é contratado, o que acontece é você ganha um plano de saúde. Então você fugiria desse sistema lixo de saúde que nós temos hoje em dia. E teria um sistema de qualidade que cuidaria de você. Em outras palavras, com a redução do salário mínimo, olhando apenas, aliás, redução não, o fim do salário mínimo, sem necessariamente extinguir a CLT só com o fim do salário mínimo, a pessoa melhoraria sua expectativa de vida, ganharia alimentação de qualidade e ainda teria acesso a uma saúde de qualidade. Em outras palavras, os brasileiros teriam esperança de um futuro melhor. Porque é isso o que toda a intervenção governamental faz na vida de um brasileiro. Não só de um brasileiro, mas de qualquer pessoa no mundo inteiro. Acabar com a esperança das pessoas. Fim do salário mínimo já. Pretendo mais para o futuro fazer vídeos falando sobre os outros pontos da CLT e por que eles deveriam acabar, por que eles são burros, completamente sem nenhuma lógica e, portanto, deveriam acabar e só servem para atrapalhar a vida do brasileiro. Mas, por enquanto, eu vou ficar apenas com o salário mínimo. Obrigado pela atenção. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem ligados.